Aleluias. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui nesse lugar, um lugar preparado pelo Senhor. Deus é especialista em marcar encontros nos céus para se cumprirem aqui na terra. Encontros que alinham mulheres que têm o mesmo propósito. Um propósito alinhado com o que o Senhor escreveu para nós no seu plano original. Amém? E como vocês estão? Vocês estão à vontade de estarem aqui nesse lugar? Glória a Deus. Meu nome é Lorena Calazans. Eu sou mentora cristã de mulheres. Eu sou oficial de máquinas de navios também. Mas eu parei de embarcar porque o Senhor me disse: é hora de você parar de embarcar e cumprir o seu chamado. E é muito difícil você renunciar de algo que é certo para ir para algo que é incerto, mas que foi Deus que falou. Mas o Senhor, Ele honra a nossa obediência. Então eu quero que você guarde isso na sua mente. O Senhor honra a minha obediência. Pode anotar também, minhas mentorias, eu sempre peço para as minhas mentoradas terem um caderno em mãos e anotarem tudo que o Senhor fala no seu coração. Você anota. Amém? O Senhor, Ele honra a minha obediência. Glória a Deus. Primeiro de tudo, como a Dai já falou, vocês não estão aqui por acaso. Foi o Espírito Santo que convidou vocês. E por isso eu creio que o Senhor, Ele vai derramar um bálsamo, um vinho novo sobre a vida de cada uma de vocês. E eu quero lembrar que Deus não derrama vinho novo sobre odres velhos. Então que nós possamos, a partir de hoje, deixar os comportamentos velhos para trás, os comportamentos tóxicos para trás, relacionamentos que não edificam para trás, mesas de fofoca para trás. Amém? Que nós possamos, a partir de hoje, sentar nas mesas de propósito. Aleluias. O nome da minha mentoria é Restauração. Porque antes de ser usada para restaurar outras mulheres, o Senhor, Ele me restaurou. Eu tinha uma identidade distorcida. Lorena, e o que é ter uma identidade distorcida? É você acreditar que você é algo diferente daquilo que Deus diz que você é. É você acreditar nas mentiras de Satanás. É você não acreditar no livro da vida. Amém? E restauração não é só você tratar os efeitos das suas dores. Porque enquanto você trata a ansiedade com remédio, com ansiolítico, você nunca vai conseguir tratar a raiz. E como eu falei sobre identidade, toda raiz das suas dores está na sua identidade. E se a tua identidade, a raiz, continua distorcida, você vai continuar tendo os mesmos efeitos, só que em diferentes formas, em diferentes lugares. Por exemplo, eu trabalhava em empresa X e agora eu vou para a empresa Y. Porque eu me machuquei na empresa X, me rejeitavam, eu fui abandonada, eu fui criticada, eu fui humilhada. E aí você só olha para o que as pessoas fizeram com você, mas você não olha para o seu coração. Como está o solo do seu coração? Será que você tem sido um solo fértil? Será que você está fugindo da rejeição? Sabe, eu atendo muitas mulheres que elas falam que não são orgulhosas. E quando uma mulher fala para mim, eu não sou orgulhosa, eu já sei que ela está mentindo. Porque todo ser humano tem uma raiz da rejeição. O ser humano, ele não foi capaz de se esquivar da raiz da rejeição. Todos nós sofremos uma rejeição durante a nossa vida. Com os nossos pais, professores, coleguinhas de escola. Eu sofri muito bullying na escola. Então, naquele momento, eu me senti humilhada, criticada, rejeitada, abandonada. Eu não conseguia fazer amizade fácil na escola. Então, eu me sentia diferente. Porque eu nasci no Rio de Janeiro e como meu pai é militar, a gente se mudava de 5 em 5 anos. Então, eu não me sentia parte daquele lugar. Eu sempre me sentia inadequada nos lugares onde eu estudava. Nas mesas que eu sentava, mesmo pequena, eu me sentia inadequada. E isso acontece hoje também. Acontecia para a glória de Deus, porque o Senhor, Ele me curou. Me curou da rejeição. E Ele tem me curado da rejeição. Porque até Jesus voltar, ainda vai haver coisas no nosso coração que o Senhor quer tratar.
Tem mulher que diz que já passou por deserto e não quer passar por deserto de novo, mas ei, até Jesus voltar, ou até nós irmos para a glória com Ele, nós morrermos, vai ter um deserto para você passar. Vai ter um processo para você se permitir viver. Se permita viver os processos que o Senhor tem para a sua vida. Porque só quem vive o processo consegue acessar a terra da promessa. Os israelitas ficaram mais de 40 anos no deserto. Porque eles só sabiam reclamar, murmurar, não queriam se submeter ao processo do Senhor. E nós fazemos isso também hoje. Em vez de dizer, tá, Deus, o que o Senhor quer que eu faça agora? O que o Senhor quer me ensinar agora? Deixa eu ser tua aluna, Deus. Me ensina a ser tua aluna. Eu quero te obedecer, eu quero ser honrada por ti. Então, Senhor, me trata. Expõe as minhas feridas. Quando o Senhor ele expõe a rejeição em nós, não é para nos matar, não é para nos machucar. Quando ele expõe a rejeição é porque ele quer tratar. Se existe algo no seu coração que está muito latente, que você se sente ansiosa, angustiada, é porque Deus quer tratar essa área em você. A gente pede, Deus, tira essa ansiedade de mim. Teve um dia que eu cheguei para Deus no meu quarto e falei, tira essa ansiedade de mim, eu não aguento mais me sentir ansiosa, eu estou tendo compulsão alimentar, eu engordei 15 quilos, e o Senhor não tira a ansiedade de mim. E Ele falou, não vou tirar a ansiedade de você. Você precisa aprender a governar suas emoções, a administrar os seus sentimentos, a ser uma mulher, aleluia, governada pelo Espírito Santo. Ei, você está sendo dominada pelas suas emoções ou governada pelo Espírito Santo? Aleluia. Então, restauração é você tratar as suas dores na raiz. Porque enquanto você trata só os efeitos, você alivia por um tempo. Mas a raiz, a identidade distorcida, continua viva. E a raiz continua dando o mesmo fruto em diferentes lugares. Você pode sair de uma mesa e ir para outra, mas vai dar o mesmo fruto, mesmo que seja uma mesa diferente. Porque o que mudou não foi você, foi a mesa. Enquanto você permanecer como você está hoje, com os frutos que você está gerando hoje, sua vida não vai mudar. Quem precisa mudar é você. Ai, mas o meu marido precisa mudar, ele não está orando o suficiente. E você? Como a Dar falou aqui antes, você está orando o suficiente? Quando Deus te chama para o secreto, você vai? Amém? O que é identidade, Lorena? Identidade é tudo aquilo que você acredita que você é capaz de fazer e que você merece ter. Eu me sentia muito incapaz de realizar o trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos. Mas o Senhor disse, ei, você não é capaz mesmo na sua humanidade. Quem te capacita é o Senhor. Tem um versículo que fala em 1 Coríntios, em nós não há capacidade para realizar esse trabalho, mas quem me capacita é o Senhor. Quem me capacita para estar aqui falando com vocês hoje é o Senhor. Amém? Deus te deu uma essência, Deus te deu dons, Deus te deu talentos e Deus te deu um propósito único e intransferível aqui na Terra. Mas em algum momento na vida, você se desviou do caminho que o Senhor tinha para você. Eu não estou dizendo que você se desviou da sua fé, mas do plano original de Deus para a sua vida. Qual que é o plano original de Deus para a minha vida e para a sua vida? Que você viva o seu chamado, que você viva o seu propósito. Jesus, ele veio para viver o chamado dele aqui na Terra. Para que Jesus veio? Para nos salvar, não foi? A primeira vinda de Jesus foi para dar a sua vida em nosso lugar. E a segunda vinda de Jesus vai ser para nos levar como a igreja, amém? Aleluias. Você pode agradecer a Deus por Ele ter te salvado naquela cruz. A cruz, ela te libertou de toda maldição hereditária. Eu quero que você levante a sua mão agora e diga, eu quebro o ciclo, eu quebro todo o ciclo de maldição sobre a minha casa e a minha família. Eu quebro todo o ciclo maldito que a minha avó, a minha mãe trouxe para minha casa, para os meus filhos. Eu quebro agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a partir de mim, virão bênçãos sobre a minha casa. A partir de mim, eu não vou ser aquela mulher que quer aguentar tudo, aquela mulher que tem uma síndrome de guerreira.
Eu vou ser uma mulher virtuosa, uma mulher que se reveste de força e dignidade, uma mulher mais rara que rubis. Uma mulher mais rara que joias, que finas joias. Amém? O Senhor, Ele deseja que nós sejamos uma mulher virtuosa. Será que você tem sido virtuosa? Uma boa administradora do seu lar. Tem mulher que quer que o marido faça a parte dele, mas ela não faz a dela. Você não fez isso. Você não fez aquilo. Você não deixou o menino na escola, eu tenho que fazer tudo nessa casa. Sabe, divida as tarefas. Eu fiz o curso de Casados para Sempre ano passado. E quando a gente fez, a gente percebeu que algo errado não estava certo no nosso casamento. E nós percebemos que nós estávamos invertendo os papéis dentro da nossa casa. Meu marido estava sendo a esposa e eu, o esposo. Eu estava indo no SOA, dando palestras, saindo para eventos, cafés de mulheres. E o meu marido em casa, cuidando da casa, e eu deixei ele sobrecarregado. E à noite, na hora da gente ter o nosso momento, meu marido estava cansado, porque ele estava fazendo o meu papel e o dele. Papel de sacerdote e de auxiliadora. Seja uma auxiliadora. O que é ser uma auxiliadora? Pesquise em Provérbios 31, leia. Tem 31 dias, um mês para você ler Provérbios 31. A Bíblia tem tudo. A Bíblia tem tudo. A gente só não vive com os princípios do Senhor porque a gente não lê. E eu não estou falando isso para vocês, não. Vai e volta, glória a Deus. E os resultados que você colhe hoje são frutos da identidade que você acredita ter. Tenha autorresponsabilidade e diga, eu sou responsável pelos frutos que eu estou colhendo hoje. Porque a identidade não é só quem você acha que você é. A identidade é o lugar que gera os seus comportamentos. Então, quando eu tinha compulsão alimentar, isso não era culpa do meu ex. Eu colocava a culpa no meu ex. Ele me deixou, então agora eu como. A gente se vitimiza, a gente coloca a culpa nos outros, mas a gente não enxerga que o nosso coração está cheio de lixo espiritual, de lixo emocional, de bagagens emocionais que nós trouxemos da nossa mãe, da nossa avó. E a gente está repetindo o padrão. E a gente está dando legalidade para a maldição hereditária. Porque você recebe a maldição, mas legalidade você decide dar. Amém? Agora, responda na sua mente. Sinceramente, quantas vezes você já disse ou pensou? Eu não consigo, eu não sou boa nisso, eu sempre estrago tudo. Nada dá certo para mim. Deus usa todo mundo, menos eu. Eu não mereço, não é para mim. Será que algumas frases dessas você já pensou sobre si mesma? Se sim, sua identidade está distorcida. E você precisa tratar na raiz. Na raiz. Não adianta colocar a culpa no marido. Amém? E isso não é só pensamento. A sua mente foi programada para isso. Por quê? Quando eu era pequena, meu pai dizia, com essa nota 7, você nunca vai passar em concurso. Porque ele queria que eu passasse em um concurso militar. Então eu passei minha vida toda buscando a aprovação do meu pai. Eu vou provar para ele que eu consigo passar num concurso militar. E eu passei. Mas eu não vivi o meu chamado. Daí eu estava lá, mas eu não estava vivendo com propósito. E eu queria fazer cultos a bordo nos navios, mas nem em todo lugar dava para fazer, porque a batalha espiritual era muito grande e eu ainda não estava preparada para isso. Tinham pessoas de outras religiões. E nós precisamos também estar atentos e vigilantes, porque cumprir o chamado é você também ter intercessores por você. O seu marido é o seu maior intercessor. E você também precisa de mulheres, de guerreiras que estejam guerreando em oração por você. Existem mulheres que estão guerreando em oração por mim, que são as intercessoras da minha mentoria, que intercedem também pelas minhas alunas. E você precisa de mulheres que orem por você. De mulheres que carreguem a sua bagagem enquanto você vai fazer o seu vídeo por todo mundo e prega o evangelho para toda criatura.
Amém? Sua mente foi programada para acreditar em mentiras. Eu passei minha vida toda, minha infância, sendo chamada de lerda, de lesada. Essa menina é lesada. Essa menina é estabanada. Então eu cresci com o comportamento de que eu realmente era. E onde foi que eu aprendi a não ser? No navio. Porque eu tinha uma responsabilidade, uma menina de 26 anos com a responsabilidade de todo o maquinário de um navio, uma embarcação enorme. Então, eu pensava que eu não posso ser estabanada, não. Porque se eu for estabanada, o meu cabelo, ele vai para a linha de eixo do navio, que é onde fica o propulsor do navio. E eu podia ser escalpelada. Perder meu cabelo, morrer. Então, não podia ser, meu comportamento precisava mudar. Então, a nossa mente, ela é reprogramada quando nós aprendemos a mudar o nosso comportamento. Quando você muda o seu comportamento, o que você pensa também muda. Porque aí você vai dizer, eu sou forte e corajosa. Eu sou uma mulher virtuosa. Eu me revisto de força e dignidade. Eu sorrio diante do futuro. Eu não sou ansiosa. Está repreendido toda a ansiedade. A ansiedade não reside em mim. Eu não aceito essa angústia. Eu não aceito essa rejeição. Porque não vem de Deus. O que vem de Deus é que Ele diz que eu sou uma filha amada. Aleluias. E a reprogramação mental, ela começa lá em Romanos 12, no versículo 2. A palavra diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Anote, Romanos 12, versículo 2. A sua mente, ela muda através da palavra de Deus. Como é que eu vou reprogramar minha mente? Meu Deus, eu não sei. Bíblia. A palavra diz lá em Jeremias 1, pode anotar também. Jeremias 1, versículo 5. Romanos 12, versículo 2. E Jeremias 1, versículo 5. A palavra diz assim: antes de que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei. Aleluias! E antes que saísses do útero, eu te santifiquei. E te ordenei como profeta para as nações. Deus te escolheu. Existe uma verdade original de Deus sobre você. Não importa o que aconteceu antes da ansiedade, antes da compulsão alimentar, antes do medo, antes do abuso emocional, antes do abandono, Deus te escolheu. Não importa o que aconteceu, não importa qual dor você enfrentou, Deus te escolheu. E a dor que você vive hoje, o que você já viveu, é o seu ministério. Eu vim de relacionamentos frustrados. Então, o Senhor, Ele me envia pessoas com relacionamentos frustrados. A palavra diz em Colossenses que nós passamos por aflições. Eu não lembro qual versículo. Nós passamos por aflições para que nós possamos ajudar, auxiliar pessoas com as mesmas aflições que nós temos. Então, o que você passa hoje, não pense, ai, Senhor, tira isso de mim. Não. Senhor, como que eu vou ser curada disso aqui para ajudar outra mulher? Para ajudar casais? Sabe, hoje o Senhor também me usa para casais. Porque a minha vida inteira eu vi meus pais brigando. E isso fez com que eu me sentisse rejeitada. Porque a criança não entende que não é sobre ela. Ela acha que por culpa dela os pais estão brigando. Então, se hoje você briga na frente do seu filho, pare. Porque ele vai se sentir rejeitado. E na mentoria restauração, eu conduzo mulheres por um processo estratégico que envolve 4 pilares, que é identidade, autogoverno emocional, produtividade e propósito. E por que eu começo com a identidade? Porque a raiz de toda a sua dor, como eu falei antes, está na sua identidade. E com uma identidade restaurada, você consegue se sustentar no lugar que Deus tem para você. Se você não sabe quem você não se sustenta no púlpito, você não se sustenta cantando, você não se sustenta como mentora de mulheres numa empresa, porque você será dominada pelas emoções. Você não vai conseguir governar suas emoções. Porque viver o seu chamado é sangrar e ajudar o outro, mesmo sangrando. Mesmo doendo, mesmo angustiada, às vezes eu vou para frente de mulheres e eu tenho que ajudar a dor daquela mulher enquanto eu estou sentindo uma dor. Viver o chamado é isso.
Emoções governadas pelo Espírito Santo te sustentam no lugar que Deus tem para você. E uma mulher produtiva, eu ouço tantas mulheres hoje em dia dizendo: essa semana tá uma correria. Toda semana tá uma correria. Eu fico assim, amiga, tá uma correria porque você tá permitindo que fique uma correria. E eu não tô falando isso só para vocês, não. É para mim também. Porque o que a gente faz? Mulher quer fazer tudo ao mesmo tempo. Enquanto eu tô fazendo meu devocional, eu tô fazendo não sei o que com o menino, eu tô vendo série, eu ligo para minha mãe e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente se acostumou a fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque a gente é mulher, a gente é incrível, a gente consegue. Mas nos dias de hoje isso traz muita ansiedade para nós. Não é bom. Isso me traz ansiedade se eu fizer várias coisas ao mesmo tempo. Eu fico ansiosa. Se eu passar 1 hora na frente da TV assistindo Netflix, eu fico ansiosa. Eu tenho que passar meia hora ou menos. 1 hora lendo a Bíblia vai te dar a paz que excede todo o entendimento. Amém? Então, primeiro Deus restaura a raiz, para depois alinhar o fruto, para depois te enviar para o teu propósito, te enviar para o teu chamado. Daiane, você é uma mulher que envia outras, que encoraja. Amém? Eu levo mulheres da identidade distorcida ao propósito, ao chamado alinhado com o céu. E eu combinei com a Dai, no final eu vou liberar 5 vagas para ter uma mentoria individual comigo. Depois vocês me seguem no Instagram e me mandam a palavra chamado. Isso, me mandem a palavra chamado no Instagram. E aí eu vou enviar um link para vocês participarem da seleção para terem uma mentoria comigo. Aleluias. Agora nós vamos fazer um exercício para que você traga consciência tudo aquilo que está escondido. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos e nós te amamos, Deus, porque esse momento é teu, Pai. Em nome de Jesus, toma a direção dessa mentoria. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar no coração de cada uma delas sobre o que está escondido. Expõe as feridas, Deus. Em nome de Jesus, que tudo que foi falado aqui, que o Senhor possa colocar agora no papel. Esse papel, eu orei para que o Senhor pudesse mostrar para vocês tudo que está oculto. Porque você só consegue tratar uma ferida que você sabe que ela existe. Então, toda mentoria eu começo com a consciência. Você precisa ter consciência do que está errado em você. Você só muda o que você enxerga. E você só rompe o que você identifica. Então, quando você identifica que tem uma maldição hereditária, você só rompe se você tiver identificado. Se você identificou hoje, tem uma repetição de padrão aqui. Eu estou repetindo o padrão da minha mãe. Sabe como eu percebi que eu repito os padrões da minha mãe no dia a dia? Meu marido estava dormindo no sofá e eu fui para a cozinha e comecei a guardar as panelas na hora que ele estava dormindo. E eu me irritava com a minha mãe porque ela fazia isso comigo. Isso é repetição de padrão. É repetir o padrão da mãe. E a gente não percebe porque a gente vive no automático. Eu dei esse papel em branco. Eu ia até comprar uma folha pautada. Mas eu dei um papel em branco porque Deus quer escrever uma nova história. Numa folha em branco. Ele está dando uma folha em branco agora para vocês escreverem uma nova história. Tudo que ficou no passado, deixe no passado. Como eu falei antes. Agora o Senhor, Ele quer derramar uma unção nova, um vinho novo, um azeite fresco, como disse a minha amiga. É incrível como o Senhor, Ele ministra nos nossos corações e o Espírito Santo é um só. E as palavras, elas se complementam. Aleluias. Glória a Deus. O passo 1 é a mentira. Agora você vai escrever a frase mais repetida dentro de você quando você vai avançar. Quando Deus diz, filha, eu quero que você faça algo. E aí você repete uma dessas frases, você anota uma frase só que você repete, mesmo que tenha mais. Ou você anota uma frase parecida com alguma das frases que está aqui, tá? Então você escreve assim, número 1, mentira. Primeira frase, eu não sou capaz.
Eu vou repetir, tá? Eu não consigo ter constância. Eu não sou boa o suficiente. Eu sempre começo e paro. Eu nunca consigo ter foco. Eu começo uma coisa e eu já paro e vou fazer outra. Eu não tenho nada especial. Eu não mereço coisa boa. Repetindo. Eu não sou capaz. Eu não consigo manter constância. Eu não sou boa o suficiente. Anote só uma frase dessas com a qual você se identifica. A frase que você mais repete na sua mente quando Deus pede para você fazer algo. Eu não sou capaz, eu não consigo manter constância, eu não sou boa o suficiente, eu sempre começo e paro, eu não mereço coisa boa, eu não tenho nada especial. Amém? Amém. Agora o passo 2. Você vai escrever a raiz. De onde vem essa raiz? Quem foi que plantou essa mentira em você? Onde começou? Quando foi a primeira vez que você se sentiu assim? Se você não se lembrar, feche os seus olhos, porque Deus vai trazer a tua consciência agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e lembre de onde que veio essa raiz. Pode ser na infância, na adolescência, em algum relacionamento, talvez o seu primeiro namorado, aquele que tirou tua virgindade. Ambiente, trabalho. Não precisa detalhar, é só colocar a raiz. Por exemplo, o meu veio na capacidade. Eu não sou bom o suficiente e eu não sou capaz. E a raiz estava onde? No meu pai. Porque eu não me achava boa o suficiente. Tudo que eu ia fazer, meu pai dizia que sempre faltava alguma coisa. Eu fiz esse bolo aqui, aí meu pai, ai, mas por que não colocou uma calda de chocolate? Nunca estava suficiente para ele. E até hoje é assim. Mas glória a Deus, porque o Senhor ele vai resgatar meu pai vai ser chamado de filho de Deus, em nome de Jesus. E algo que eu quero pontuar aqui, sabe? Eu falo muito do meu pai, mas nós precisamos passar também por um processo de perdão. Nós precisamos ser mulheres perdoadoras, né? E quando eu estava nesse processo de perdoar o meu pai e a minha mãe, eu lavei os pés dos meus pais e foi assim tão extraordinário que depois de um tempo meu pai ele entregou a vida dele para Jesus. Agora ele não vai mais, mas eu creio que ele vai voltar. Pode pausar. Pode parar. Eu creio que